Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, ontem falamos da capela, o quão terrível este lugar, verdadeiramente ele não é outro senão a casa de Deus e a porta do céu. Hoje falaremos do corpo de Nossa Senhora, que sobe aos céus, pois ele também é a casa de Deus e a porta do céu. Nossa Senhora, ela mesma é chamada Domus Dei et aula Caeli, Janua Caeli, porta do céu. As igrejas são consagradas, os altares são ungidos com o santo crisma, as colunas das igrejas nessa cerimônia também são ungidas. Ora, o nosso corpo também, no batismo, é ungido, na crisma igualmente, e na extrema-unção também. Nossos corpos também são a casa de Deus. Nossa Senhora hoje sobe aos céus com seu corpo. Os santos vão ao céu, por enquanto, sem o seu corpo. Nossa Senhora sobe, então, com o seu corpo. Hoje, na sociedade moderna, se tem o culto do corpo, mas é o contrário que devia ser, esse respeito pelo corpo. A grandeza do corpo é de estar unido à alma, e por isso de poder ser a morada do Espírito Santo. Como nos diz São Paulo, vossos corpos são os templos do Espírito Santo. Na questão bastante debatida, mesmo no seio da tradição, a respeito da modéstia, é a questão do comportamento em relação ao próprio corpo. Esse comportamento que é debatido é um aspecto que exige uma certa fineza de análise, uma certa fineza de alma. Uma alma que não tem fineza, que não tem elevação, que não tem sensibilidade sobrenatural, não entenderá o que a igreja pede. E o que a igreja pede? É bem delicado falar em nome da igreja. Digamos, pois, o que já foi dito por ela mesma, através dos seus pontífices. Não vamos esgotar o assunto é delicado, difícil de tratar, e exige um tempo maior para recolher os documentos da Santa Sé. Digamos, apresentaremos apenas o pouco que nos foi possível preparar antes desta missa, mas o assunto merece que as almas que querem sentir com a Igreja, segundo a expressão consagrada, devem procurar, assim como fez o Père Emmanuel, esse grande pároco de Ménilde-Saint-Loup, na França, que reformou a sua paróquia e imprimiu um caráter tão forte que mesmo um século depois da sua morte, essa paróquia se destacava dentre as outras, devido ao seu amor pela doutrina, pela liturgia e por esse comportamento tão avesso ao espírito moderno, que fazia que se reconhecia uma moça do Ménilde-Saint-Loup dentre as outras. Pio XII dizia: enquanto a modéstia cristã não for praticada, a sociedade continuará a se aviltar. Ora, o Papa, pelo que a gente pode deduzir das palavras, já estava diante de uma situação calamitosa, pois ele diz: enquanto a modéstia cristã não for praticada, a sociedade continuará a se aviltar. Ora, Pio XII morreu em 1958. Ele escreveu essas palavras, então, normalmente antes dessa data, e ele já notava que nesse ponto a sociedade estava se aviltando, e ele dizia: ela vai continuar a se aviltar. De 1958 para 2011, a situação se aviltou, a sociedade piorou, e cabe aos católicos de escutar Pio XII e nadar contra a corrente. A sociedade, continua Pio XII, fala pela vestimenta que ela usa. A sociedade, quando era católica, falava de uma outra maneira que a sociedade atual. E o grande problema é saber a que ponto os católicos da tradição
deve se conformar com a sociedade atual. Como dizia Pio XII, Dom Delato, perdão, ele dizia que o espírito liberal procurava um meio termo, isto é, saber o que a sociedade atual, o mínimo que a sociedade atual pode aceitar do catolicismo. Isso é uma visão restritiva do espírito católico. Não foi assim que os apóstolos pregaram diante do Império Romano. Eles não foram procurar ver o que o Império Romano podia aceitar, o mínimo que ele podia aceitar a respeito do ensinamento de Nosso Senhor. Não. Eles chegaram e arrombaram as portas, disseram que Nosso Senhor era Deus, e quem tinha que obedecer a Deus, e que Nosso Senhor havia ressuscitado. E São Pedro falou aos judeus: vocês mataram o autor da vida, se convertam, porque vocês estão errados. E se vocês quiserem a vida, vocês têm que se voltar por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, o católico deve ser alguém corajoso, intrépido, e não procurar um meio termo com a sociedade moderna, porque o católico tem a solução. O católico tem a solução de todos os problemas. Jesus Cristo é a solução de todos os problemas. Problemas sociais, problemas de trabalho, problemas e problema do qual nós estamos nos ocupando agora. A sociedade católica é Nossa Senhora. Eis aí a sociedade católica. Eis a mulher católica. É Nossa Senhora. Não tem outra. É Nazaré, é São José, é a Sagrada Família. A sociedade atual é de inspiração protestante. Basta ver de onde vêm as modas atuais. Elas vêm dos países protestantes. Não vieram de Fátima, não vieram de Jacinta, não vieram de Lúcia. As pessoas que seguem a lei de Deus não devem seguir a moda, dizia Jacinta de Fátima. Quem querem ver como se deve vestir uma moça, vejam Jacinta. Há ali a modéstia e a elegância simples, inspirada pelo Espírito do Evangelho. Há uma escolha a fazer nos dias de hoje, como nos dias do paraíso. Há dois modelos, Eva e Maria. A moça moderna de calças e Jacinta de Fátima. A moça sedutora, filha de Eva, ou então simplesmente sem muita personalidade, como se diz hoje, e para usar uma linguagem mais teológica, a moça sem força, a moça que não tem essa força que é uma virtude, que faz superar os obstáculos. Essa moça cede e acaba se conformando com esse mundo, contrariamente ao preceito do apóstolo. E aí ela, ou por desejo de sedução, ou simplesmente por fraqueza, ela entra no corrente do mundo moderno, sem razão. Claro que há momentos em que pode haver uma razão para usar uma veste ou uma outra, mas tudo depende desta razão. Se a razão é fundada, como nós estamos vendo ontem na nossa conferência, o que é um hábito? Um hábito é aquilo que adapta um ser à sua natureza, ou então, ao contrário, ele se opõe à sua natureza. Pois bem, alguém que faz um ato que não convém à sua natureza, e se ele o faz sem uma razão que seja realmente uma razão, ele faz um ato objetivamente falho, um ato que não é bom, um ato que não é aprovado por Deus, um ato que, levando em conta todas as circunstâncias, pode ser um pecado e que a pessoa deve se confessar, a pessoa deve se arrepender, a pessoa deve mudar, senão ele não está tomando o caminho que conduz à vida eterna. Ele está atrapalhando os outros, porque o homem é um ser social e a sua conduta tem uma repercussão social. E se a sua conduta não é aquela que devia ser, Nosso Senhor lhe pedirá contas, lhe dirá, e aquela alma pela qual eu dei o meu sangue, ela foi desviada do seu caminho por você, e o que você me diz agora? E a alma baixará a cabeça, porque diante do juízo de Nosso Senhor, ninguém poderá levantar a voz.
E do outro lado tem a moça que força a admiração pela elevação das suas maneiras. A modesta não é contrária à vivacidade das cores e à alegria de bem se vestir, e mesmo a alegria da vida, porque a vida é alegre. A vida é um dom de Deus, e a vida em estado de graça é extremamente alegre. E os santos são aqueles que mais foram alegres neste mundo. E os santos nos dão um exemplo. Esse exemplo é para ser seguido, e não o exemplo dos protestantes, não o exemplo das modas que vêm dos países protestantes. A modéstia é simplesmente o Espírito de Deus refletido na matéria. A matéria com que se cobrem os homens e as mulheres, quando eles se dão conta de que eles são o templo do Espírito Santo. Hoje Nossa Senhora sobe aos céus. Que nosso comportamento, que a modéstia das mulheres e dos homens também, elevem seus semelhantes à lembrança deste nosso verdadeiro fim, desse verdadeiro destino, onde Nossa Senhora já ocupa um lugar e nos prepara também um lugar. Mas ela como mãe, ela nos diz: coragem, meus filhos, não se conformem com este mundo inimigo de Deus. Ao contrário, seja uma juventude corajosa, seja uma juventude ardorosa, seja uma juventude que tenha algo que trazer aos seus semelhantes, que estão esperando da tradição, uma palavra talvez mais forte, uma determinação mais segura, um comportamento mais convincente, para eles dizerem: é verdade, eles têm razão. Dom Antônio de Castro Maier tem razão, Dom Lefebvre tem razão, e nós devemos seguir não Vaticano II, mas devemos seguir Jacinta de Fátima, devemos seguir Nossa Senhora, devemos seguir a Idade Média, devemos seguir os exemplos que a Igreja pôs sobre os altares, e não aqueles que o mundo moderno botou sobre seus altares, falsos altares, falso palco, falsa vedetes da televisão e do mundo da música rock. Hoje não falaremos dos grandes privilégios de Nossa Senhora. Hoje estamos falando de coisas pequenas. Há um dia para cada coisa. E hoje nós escolhemos para dizer que as moças e as senhoras de nossa paróquia devem fazer um esforço bem humilde, em observar melhor a modéstia. Escutar aqueles que lhes fala é um ato de humildade. E a Escritura nos diz que quem se humilha será exaltado, como Nossa Senhora. Ela foi humilde, ela foi exaltada, é a graça que lhes desejo, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.